Graça e paz a todos. Eu fiquei meio que estonteado ao receber pelo WhatsApp esse banner aí, onde será realizado uma live é, onde o pastor Frank Ferreira vai estar falando sobre o seu livro Por Amor de Sião, mas no canal do Senhor Temi Lima, que é um arminiano pentecostal. Interessante que hoje vivemos essa mentalidade no século XXI, mas a grande verdade é só uma. O senhor Temi Lima, ele abomina, detesta, odeia a teologia reformada, ok? Ele jamais aceitou as doutrinas da graça como algo verdadeiro. Ele prega literalmente a existência do livre-arbítrio. Inclusive, há vídeo no canal do Temi Lima que ele exalta nada mais, nada menos do que Pelágio. Ou seja, Pelágio é enaltecido pelo senhor Temi Lima. Agora, eles têm liberdade de fazer o que eles quiserem da vida deles, né? Live, sabe? Com quem eles quiserem. Agora, a gente está vendo nesse século XXI aí, né? Eu já vi coisas espantosas, né? Como, por exemplo, o canal do Harry Alves, do Evangelho Underground, fazendo live com o CACP, por exemplo. Eu vejo aí Fernando Galli também fazendo live aí com grandes hereges, né? Então, parece que nós estamos vivendo esse mundo aí, né, do século XXI, esse tipo de pensamento, né, que acabou tomando proporções enormes, e esse é o tipo de mundo que nós estamos vivendo, né? Então, eu fico admirado quando eu vejo o senhor Franklin Ferreira. Deixei lá no Facebook dele a minha nota de repúdio com educação. Não precisa deixar algo sem educação, né, pessoal? Sem pudor, né? Algo cristão, né? Um alerta, né? Ou seja, uma pessoa como o Frank Ferreira, que se diz ser reformado, né, fazendo live com uma pessoa que é declaradamente um pelagiano, eu acho que não cai bem, meu ponto de vista. Talvez você discorde. Mas eu vou deixar aqui alguns áudios de alguns reformados que também pensam como eu, não concordam com esse tipo de coisa. Né? A gente não pode viver esse pragmatismo, esse tipo de politicamente correto que nós estamos vivendo no século XXI, até porque tem que ter, você tem que ter crenças, você tem que ter uma diferença, né, dentro daquilo que você crê. Se você, daqui a pouco nós vamos estar fazendo lives com católicos romanos, não vai demorar muito, né? Então, o meu alerta que eu deixo aí é sobre essas questões aí que está envolvendo aí. Não é qualquer tipo de inveja ou ciúmes, tá, do senhor Temi Lima. Ele pode trazer quem ele quiser, até o Papa no canal dele. A questão é que as divisas estão caindo por terra, né? Ninguém mais sabe quem é reformado, quem não é, e quem é arminiano, quem é pelagiano. Nós estamos vendo esse tipo de mundo moderno aí do século XXI aí, um mundo pós-moderno. Então, eu vou deixar aqui os áudios. Vocês têm direito de deixar a sua opinião aí embaixo do áudio, deste podcast, tá bom? E essa é a minha opinião sobre esse tipo de coisa. A gente tem que ter, pessoal, fronteiras, tem que ter um pouco de, 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 de tato reformado, né? Pelo que eu tô vendo, parece que os reformados querem andar de mão dadas com todo mundo hoje. E o que está valendo é visualização. Isso é realmente muito complicado, irmãos. Muito complicado mesmo, mas é, você analisa bem, né? Já começa por aí, ó. Ah, por isso que eu bato muito nessa tecla no canal, né? Eu realmente dou muita ênfase à confessionalidade porque, cara, é uma proteção, né? É uma proteção, entende? É como os credos antigos mesmo, os credos ecumênicos, né? É uma proteção para a igreja. Se você não usa essa proteção, né, não deixa, digamos assim, os muros, as cercas bem levantadas, então não tem limite, né? Simplesmente não tem limite, não tem nada demarcado. Então, o que vier de fora, né, como não tem nada para você se apegar e usa a escritura de uma maneira relativista, porque, pô, sim, Bíblia é a palavra de Deus, mas não é só a Bíblia, não é só ter a Bíblia, mas é também ter a maneira correta de interpretar. Então, os documentos reformados confessionais, as confissões reformadas no caso, são esse muro.
não é? São essa proteção para a cristandade reformada. Se abandona isso, então acabou. É como você ter uma casa sem, sem muros e sem porta, entende? Qualquer um pode chegar e entrar. E é o que tem acontecido. Então, todo tipo de coisa ruim vai entrando no ser reformado por conta disso aí. Entende? Então, é assim, digamos assim, dá raiva, eu sei que dá raiva isso aí, mas é o esperado, né? É o esperado, infelizmente. Aí a questão, eu não sei se tem batistas aqui, deve ter batistas, né? Aqui no grupo. Mas e tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Tipo, existem batistas, eu pude conhecer, até pessoalmente, que são confessionais e, assim, eles são. Se você analisa, você olha para algumas igrejas batistas que são reformadas, que se chamam de reformadas, os caras subscrevem a Confissão de Fé Batista, 1649, ah, subscreve essa confissão, o culto, né, eles usam o princípio regulador de culto, cantam salmos, a ética é reformada, você percebe que não tem tanta diferença, né? Com exceção da teologia do pacto. Eles também são aliancistas, só que a teologia do pacto deles é diferente, né? São mais no estilo de Spurgeon, por exemplo. Entende? Spurgeon, John Bunyan. Então, eles são mais fiéis nesse sentido da tradição batista, não é? Que era bem mais próxima, digamos assim, do calvinismo, e era confessional. Então, nós conseguimos conversar bem, não é? Ainda mais com essa questão da confessionalidade deles. Só que a maioria dos batistas, não é, que são grupos diferentes, eles não são confessionais. E isso já torna a coisa pior ainda. Entende? A mesma coisa de muitos que têm sido reformados hoje também e acabam não sendo confessionais. E aí é complicado. A IPB, por exemplo, eu já, assim, minha experiência como pastor, cara, já fui muitas vezes chamado para IPB, sabe? E eu sempre rejeitei. Embora eu ame muito os padrões de fé de Westminster, e embora eu subscreva oficialmente essa forma de unidade, eu não vejo nenhuma divergência real nos padrões de fé. Eu os vejo como complementares, sabe? E até então eu acabei rejeitando muitos convites para ser pastor da presbiteriana. Eu fui muitas vezes convidado, viu? Os caras ficavam no pé. E eu disse não, muitas vezes, justamente porque eu questionava algumas coisas, né? Tipo, pô, os caras estão me chamando para fazer parte do presbitério. Só que os próprios pastores do presbitério, eles nem subscrevem de verdade as confissões. Tipo, não, tratam assim, os padrões de Westminster são documentos de nossa história, mas não subscrevem integralmente os padrões de fé de Westminster. Entende? Tipo assim, é um jogo de palavras. Subscrevem, digamos assim, o corpo de doutrinas, não é? Mas não subscrevem integralmente. Ou seja, não existe um tipo de compromisso solene por ensinar aquilo que está nos padrões de fé de Westminster e não ensinar, não é, qualquer outra coisa que for fora daquilo. No caso dos reformados, nós, para sermos aceitos como pastores, né, não é cargo vitalício nesse sentido, então nós precisamos jurar solenemente, ou seja, vamos subscrever, não é, e há um documento, há uma de solene para isso, onde nós prometemos que nós iremos ensinar as doutrinas reformadas, baseadas nas confissões, e nós jamais ensinaremos qualquer outra doutrina que não esteja nas confissões. Ou seja, nós somos expressamente proibidos de ensinar qualquer coisa que seja fora das confissões. Qualquer coisa. Mesmo se, por exemplo, houver algum tipo de dúvida, não é, de questionamento, tipo, suponhamos que um belo dia eu me encontre em conflito e tenha algum tipo de dúvida, algum tipo de discordância. No naipe de Armínio, né? Então, qual é o meu dever? O meu dever como pastor reformado é, primeiro, eu não posso ensinar se eu começar a pensar diferente, eu tenho que ser fiel às confissões. E se eu tiver realmente esse conflito, eu preciso solicitar auxílio, tá? Auxílio do concílio das igrejas reformadas. Porque aí os demais pastores vão me ajudar a entender a questão, vamos debater sobre e vai se resolver o problema. A ideia é essa, entende? Se eu realmente mantiver a minha posição de abraçar uma doutrina contrária às confissões, então o meu fim vai ser eu vou ser excomungado da igreja. A verdade é essa. É direto e reto. Exatamente como foi no Sino de Dort.
Inclusive Armínio, nesse sentido que era pastor das igrejas reformadas, Armínio era um cara muito, digamos assim, foi discípulo de Beza, não é? Ah, e assim, aprendeu muito bem, só que Armínio, eu tô falando isso porque o meu professor de grego, que é o pastor Abraão, ele tem a ata, né, do sínodo, e há muita coisa que somente holandeses sabem sobre o sínodo de Dort, porque infelizmente nós temos pouco material em português sobre isso. Então eu acabo dependendo dele, né? Ele não conseguiu fazer mais livro ainda porque é muita correria. E o cara tá velho também, é complicado, né, cara? Mas, tipo, ele fala sobre a questão de que Armínio, ele agiu de uma maneira muito covarde, sabe? Ele não expunha os seus pensamentos contrários às doutrinas clássicas reformadas, né? Da soteriologia, digamos assim, para os demais pastores, nos concílios, nas reuniões. Ele não fazia isso. Ele se aproveitava da sala de aula, porque ele também era professor, não é? Em Lenden. Então, ele aproveitava os alunos que já estavam, de alguma maneira, submissos a ele e começava a disseminar, não é, dúvidas nesses alunos e ensiná-los realmente a se levantar contra a fé reformada clássica. Isso se tornou uma coisa tão complicada na Holanda que, basicamente, estava se criando um clima, não é, de divisão no país e havia uma ameaça de guerra civil, não é? E guerra civil, naquele período, onde a Holanda, né, a Bélgica, os Países Baixos estavam tendo a sua autonomia do Império, do Sacro Império Germânico, né, do rei da Espanha, por exemplo, que odiava os protestantes e tinha uma raiva realmente muito grande dos Países Baixos, não é, manter um clima como esse era meio que dividir o povo e fazer com que depois a própria Espanha tomasse mais uma vez poder sobre a Holanda, sobre a Holanda, né, e sobre a Bélgica. Então, o sínodo vai ser convocado não somente por causa da questão da teologia, isso era o essencial, mas também pelas consequências do debate teológico, que era a divisão do povo, não é? Que era a ameaça de uma guerra civil. E Armínio não foi, nesse sentido, firme em querer falar nada, entende? Ele fugiu durante muito tempo, não é? De resolver os problemas. Isso é realmente muita covardia. E uma das coisas que eles queriam, né, tanto Armínio como os próprios alunos dele depois, né, aconteceu 10 anos depois que ele morreu praticamente, o sínodo, ah, o que eles queriam, por exemplo, era justamente, vamos entenderem, eles queriam justamente fazer um tipo de atualização ou revisão e desobrigar os oficiais de subscreverem as confissões reformadas. Por quê? Porque nesse sentido, Armínio poderia, e os demais, os outros pastores também, que fossem do lado de Armínio, eles poderiam, nesse sentido, é, serem ainda das igrejas reformadas, mas com liberdade para ensinar algo fora das confissões. Entende? Por isso ele queria tirar essa obrigação de subscrição confessional. Isso foi rejeitado. Não é? As confissões foram, digamos assim, revisadas no próprio Sínodo de Dort, então não foi somente os cânones são a conclusão, mas houve a revisão da Confissão Belga e também do Cassim Heidelberg, certo? E todos concordaram. Não é? Por isso as três formas de unidade das igrejas reformadas, entende? Então isso o Armínio já tinha tentado no passado, não é? Acabar com a subscrição confessional. Hoje, infelizmente, os protestantes que se dizem reformados também têm abandonado a subscrição confessional e, portanto, não é, a consequência disso é justamente essa mistura, esse sincretismo. É inevitável isso. Não é? As confissões são para proteger a igreja.